Então, a gente falou ontem sobre o que é o imposto de renda, de quem é a competência, qual a diferença de imposto de renda pessoa física, a diferença de para imposto de renda pessoa jurídica. A gente explicou o conceito básico de renda, a gente explicou o conceito de origens e aplicações de recursos, explicamos quem está obrigado a declarar. Cara, trouxemos uma série de elucidações aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram, essa live ainda está disponível aqui no canal, mas não vai ficar disponível por muito tempo. Na aula de hoje, a gente vai ensinar você a fazer o preenchimento de uma declaração de imposto de renda na prática. Como que você consegue preencher uma declaração? Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que uma declaração do imposto de renda, ela pode ser feita de algumas formas. Ela pode ser feita pelo computador, através do programa, você baixa um programa que se chama o IRPF, ali no site da Receita Federal, muito fácil. Você pode fazer através do ECAC, lá no menu Meu Imposto de Renda, tá? Lá diretamente na internet, o que eu não recomendo muito, porque não é uma navegabilidade muito boa. E você pode fazer por tablet ou smartphone, se for o caso, tá? Mas aí é só para os guerreiros mesmo, né? Tem que ser muito tecnológico para conseguir fazer uma declaração de imposto de renda por um tablet, por um smartphone. Eu, particularmente, só conheço uma pessoa que faz dessa forma, mas eu acho muito louco, tá? Você que é profissional contábil, que quer trabalhar com esse tipo de declaração, o recomendável é que você baixe o programa de imposto de renda no seu computador, beleza? Essa é a forma mais adequada para você trabalhar, mesmo estando em 2026. Show? A gente não baixa mais nada, né? A gente faz tudo na nuvem. Muito engraçado isso, mas, cara, essa é a melhor forma ainda para que você possa trabalhar, tá? Tem tanto para Windows como para MacBook, né? Para playboyzada. Então, para você baixar o programa, é muito simples, tá? Você vai vir aqui no Google, você vai abrir aqui no Google, e aqui no Google, você vai colocar aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar essa tela aqui, só um segundo. Beleza. Programa, aqui, ó. Programa Imposto de Renda 2026. Já tem aqui a pesquisa do Google. Só que nesse momento, né, o programa Imposto de Renda ele ainda não está disponível. Mas você vai entrar aqui no download do programa do Imposto de Renda, tá? Você vai entrar aqui no site do Gov e você vai baixar aqui o programa, tá? O último que nós temos aqui é o programa IRPF 2025, beleza? Podem dar uma olhada aqui que ele é o programa IRPF 2025. Esse serve pra gente? Não, não serve. Então, é porque ele é ano calendário 2024. O que nós queremos é o programa IRPF 2026, ano calendário 2025, como nós já explicamos para vocês o conceito de ano calendário e exercício financeiro na data de ontem. Você vai baixar aqui o programa e pronto. Tem todos os anos anteriores aqui, tá? E agora, uma pessoa mais que vai ter um pepino maior nas mãos, ela pode falar, mas o meu cliente não entregou a declaração de anos anteriores. O que eu faço? Olha só que pergunta interessante. Eu não entreguei a declaração do imposto de renda relativo ao exercício anterior. O que eu tenho que fazer nessa situação? O correto nessa situação é você entrar no site da Receita Federal, aqui no site do Gov, e baixar o programa respectivo ao ano, aqui a pessoa correspondente ao que a pessoa não entregou ali o imposto de renda, e enviar a declaração no programa daquele ano, tá? Então, em 2026, a gente entrega o imposto de renda em 2025. Agora, supondo que você pegou uma situação em que a pessoa deveria ter entregue o imposto de renda em 2024. Então, você vai lá no site do Gov e você vai baixar o imposto de renda 2025 relativamente ao ano calendário 2024, tá? Isso é o que deve ser feito. Beleza? Então, assim você baixa o programa, instala no seu computador. Antigamente, a galera mais antiga, assim como eu, vai lembrar que você tinha dois programas de imposto de renda. Você tinha um programa que era o programa para você gerar a declaração e você tinha um outro programa que se chamava Receita Net, em que você fazia a transmissão da declaração do imposto de renda. Alguém aí lembra disso? Tem alguém aí já mais old school? A pessoa vai lembrar disso. Mas não funciona mais dessa forma, tá? Nogueira Treinamentos falou, cheguei, seja bem-vindo, vamos chegando aqui, ainda dá tempo de chegar na nossa aula, tá? Então, antigamente você tinha dois programas, agora você faz tudo em uma coisa só.
Ali, tá? Ó, só a galera só entregando a idade ali, ó. E o kkkk, o kkkk já entrega, né? Que já passou dos 40 essa galera aí, tá bom? Então, você vai baixar o programa do imposto de renda e aí a gente vai agora conhecer um pouquinho melhor como que funciona esse leão, né? Olha que design bonito que o nosso time fez, conhecendo melhor o leão, tá? Então, vamos mostrar aqui para vocês, primeiramente, o programa de imposto de renda, como que ele funciona. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, uma vez que você entrou aqui no programa do imposto de renda, tem aqui boas-vindas, tá? Obviamente vai estar aqui para vocês IRPF 2026, o programa, mas lembrando que ele é relativo a 2025. Como ainda não foi disponibilizado, a gente tem que trabalhar com a versão anterior. Vai mudar muito? Não vai mudar muita coisa, tá? Eles têm melhorias geralmente que são pontuais, exceto se esse ano, excepcionalmente, a Receita Federal fala, nossa, nós temos uma mudança absurda, mas o nosso governo, vocês sabem como são, né? A gente não deve esperar uma mudança tão grande, beleza? Então, quando você vem aqui, e olha só como que as coisas que nós falamos, elas vão começar a fazer sentido. Presta atenção. Então, nós temos 3 tipos de declaração de imposto de renda, tá? Nós temos a declaração de ajuste anual. Então, a declaração de ajuste anual é o que eu já expliquei para vocês. É a declaração da pessoa normal, vamos assim dizer. Tá? É a declaração da pessoa normal. É o CLT, é o profissional autônomo, é a pessoa que recebe aluguel, são todas as pessoas que têm ali recebimento de dividendos, vínculos empregatícios, entre outros. Então, 99,9% das pessoas farão a declaração de ajuste anual, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, para ver o quanto você pagou no ano, o quanto você deveria ter pago. Se você pagou a mais do que deveria, você restitui. Se você pagou menos do que deveria, você vai ter que fazer um complemento. Nós temos a declaração final de espólio. Você sabe o que é uma declaração final de espólio? Sim ou não? Respondam para mim. Sabe o que é uma declaração final de espólio? A declaração final de espólio é o seguinte, vou falar aqui para vocês. O que é uma declaração final de espólio que nós temos aqui no imposto de renda? O espólio é o conjunto de bens e direitos da pessoa que faleceu. Então, supondo que uma pessoa ela veio a falecer, vamos usar o exemplo aqui da nossa ilustre cantora Marília Mendonça, né, que infelizmente faleceu aí de uma forma bastante trágica. Mas quando a Marília Mendonça, por exemplo, ela teve esse falecimento naquele acidente, você concorda comigo que as músicas dela, todo o direito de imagem, todo o ativo que ela construiu, continua gerando receita? Continua. Só que quando uma pessoa vem a falecer, a gente precisa fazer o que nós chamamos ali de inventário. Então, enquanto ela não tinha esse processo de inventário concluído, os rendimentos oriundos dessas fontes de renda que ela tinha, eles são tributados normalmente. Tá? Então, no Brasil é assim, nem quando você morre você pode descansar do fisco, cara. Você morreu, você aqui está assistindo, você vai morrer e você ainda vai ter que ficar pagando imposto de renda. Tá? Então, a pessoa faleceu. Ela vai pagar imposto de renda enquanto ela tiver na declaração ali, enquanto não tiver sido feito esse inventário. Tá? Mas vejam que aqui no imposto de renda tem um negócio que nós falamos que é a declaração final de espólio. Então, se você fala assim, declaração final de espólio, é porque provavelmente é uma declaração inicial e uma declaração intermediária. Concorda? Então, o que é a declaração final de espólio? A declaração final de espólio acontece quando a pessoa ela veio a falecer e ela teve o seu inventário todo concluído e a declaração final de espólio é o último suspiro junto à Receita Federal. É como se você estivesse encerrando as obrigações com a Receita Federal. Todo o inventário foi feito, todos os direitos eles foram concebidos, você distribuiu ali toda a herança, no próprio imposto de renda você consegue distribuir isso entre os herdeiros, pagou todos os impostos que são devidos, o seu CPF ele é encerrado através da declaração final de espólio. Mas e as primeiras declarações de espólio? As primeiras declarações de espólio, elas são feitas no próprio programa. Você faz através de uma declaração de ajuste anual, tá? Só que aí, lá na profissão da pessoa, você coloca que ela é um espólio. Então, muitas vezes a pessoa ela já faleceu, mas ela continua tendo que entregar imposto de renda
na condição de espólio, beleza? Que, novamente, é o conjunto de bens, direitos e deveres da pessoa que já faleceu, tá bom? Beleza? Show. E aí, nós temos por último a declaração que nós chamamos de declaração de saída definitiva do país, tá? Ah, Gabriel, mas se não fez a declaração de espólio, o que acontece? Cara, você não vai ter o encerramento das suas obrigações junto ao fisco, tem uma série de implicações, né? O seu CPF vai continuar ali na Receita... talvez não vai continuar na Receita Federal, né? Não sei como é que funciona a fundo, mas é como se o morto tivesse irregular. Bom, vamos dizer. Então o cara morreu, mas se você não encerrou com a Receita Federal, você tá morto, mas tá devendo pro fisco. Então, assim, espero que quando eu vou botar isso no meu testamento, espero que vocês façam uma declaração de espólio, né, para não ficar devendo ninguém. Beleza? E aí nós temos, por último, a declaração de saída definitiva do país, tá? A Receita Federal bloqueia o CPF de imediato quando a pessoa falece. Mas, provavelmente, não é extinto. Uma coisa é bloquear, outra coisa é você extinguir o CPF, tá? Entendeu? Boa. Agora, o que você precisa entender? Existe um outro tipo de declaração, que é a declaração de saída definitiva do país. Quem acompanha o nosso país sabe que o nosso país ele tem uma carga tributária bastante elevada. Então, alguém que não concorda com isso aí, quem não concorda, por favor, procurar um bom médico aí, psiquiatra, porque nosso país tem uma carga elevada. Cara, tem uma carga tributária elevada. E aí, o que muita gente estava falando? Eu não sei se vocês viram, mas, por exemplo, fundador do Nubank, tem uma galera com muito dinheiro que falou, cara, eu vou sair do país. Eu não quero mais pagar impostos aqui no Brasil, tá? Não quero mais pagar impostos no Brasil. Eu vou dar a saída definitiva do Brasil. O que é dar saída definitiva do Brasil? É o seguinte, o cara se muda para um país como o Uruguai ou como o Paraguai. Paraguai tem uma regra de impostos que se fala que é 10, 10, 10. Você tributa 10% sobre a renda, 10% sobre o patrimônio, 10% sobre o consumo. É uma regra mais clara, vamos assim dizer. O Uruguai tem uma isenção ali sobre a renda para quem tem fonte de renda estrangeira. Então, muitas pessoas, elas às vezes, ou as pessoas vão embora do Brasil. Eu tenho amigos que já foram embora do Brasil e, cara, o cara não tem por que mais às vezes pagar impostos para o Brasil. Consegue entender? Então o cara tá morando nos Estados Unidos. Putz, ele vai ficar com a residência fiscal nos Estados Unidos e no Brasil? Não faz sentido, tá? Você tem que escolher uma residência fiscal. Então a residência fiscal é o local para onde você vai pagar impostos. Beleza? Não necessariamente tem a ver com a cidadania, com a nacionalidade. A residência fiscal é onde você está sediado para fins de dar explicações junto ao fisco. Então tem muita gente que estava se mudando a residência fiscal para o Paraguai, para o Uruguai, para pagar menos impostos, tá? É uma estratégia válida? Cara, mas desde que você cumpra com os requisitos. Qual é o problema? Inclusive a Receita Federal estava muito em cima disso. Qual o grande problema que estava acontecendo com a saída definitiva do país? Porque muita gente falava assim, olha, quer saber? Cansei do Brasil, não quero mais pagar imposto para o governo, vou dar saída definitiva. Só que o cara, ele continuava morando no Brasil normalmente, usufruindo, né, de toda a estrutura do Brasil, vamos assim dizer, mas ele estava com saída definitiva, estava morando em outro país fiscalmente falando, tá? E aí a própria Receita Federal falou, cara, isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer, porque se você foi embora do país, deu saída definitiva, você tem que passar o X período de tempo lá. Então, tem países que escolhem 6 meses. Tem lugares, por exemplo, na Europa, que a pessoa ela fala assim, ela faz um acordo para pagar 100 mil euros de impostos, ali, por exemplo, Itália. O cara faz um acordo para pagar 100 mil euros de impostos por ano e não paga mais nada. Aí o cara dá saída definitiva para lá, e o cara fica 10 anos fazendo isso. Beleza? Existe uma série de formas aí. E a declaração de saída definitiva que vocês estão vendo aqui na tela, ela é a declaração que fala, olha, estou indo embora do Brasil, não tenho nada a ver mais com a Receita Federal, me deixem em paz. Basicamente, seria isso. Beleza? Show? Pô, diversos países desenvolvidos possuem carga tributária mais elevadas que o Brasil. Exemplo, a Dinamarca. Obviamente, né? Mas não dá para comparar o Brasil com a Dinamarca, né? Então, assim, nenhum país da Europa. Não tem como falar que você paga toda essa carga tributária e ainda... você tem que pagar escola particular, plano de saúde, senão você morre na fila do SUS. Estrada é horrorosa, segurança nem se fala. Então não tem como fazer uma comparação, né?
quem falou isso aí no chat. Beleza, mas não vamos entrar nem nesse detalhe porque não tem necessidade. Agora, quando a gente vem aqui... Agora, quem falou aí que a nossa carga é baixa, eu torço para que você pague muito imposto. Significa que você está muito rico. Beleza? Vamos lá. Então, como que você pode fazer aí a declaração do imposto de renda? Você vem aqui e vem iniciar. Você pode fazer pela declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida, ela está disponível para quem tem a conta Gov nos níveis ouro ou prata. Beleza? Conta Gov nos níveis ouro ou prata. Pessoal, tem muito cliente de imposto de renda que não sabe o que é conta Gov. Tá? Tem muito cliente de imposto de renda que não tem ideia do que é conta Gov. Ele, cara, puta, o que é conta Gov? O que eu preciso fazer? Então, o que muitos contadores fazem? Eles vão e pegam a senha da conta Gov desse cliente. É a forma tecnicamente mais correta? Não é. Tá? Por quê? Teoricamente, você não pode pegar uma senha de uma pessoa e se passar por ela. Por isso, a Receita Federal, ela cria duas formas ali, não, basicamente uma forma. Existe uma outra que é a autorização de acesso, que é nova, mas ela criou uma forma que é a procuração. Só que aí a classe contábil ela entra num dilema muito grande que é, caramba, se a pessoa não sabe nem o que é a conta Gov, você acha que ela vai fazer uma procuração para eu fazer um imposto de renda para ela? E aí muitos contadores optam por não trabalhar dessa forma, por acharem operacionalmente inviável, tá? Eu entendo esse lado. Mas, assim, eu preciso dizer que não é a forma tecnicamente adequada. Porque se essa pessoa tem algum problema na conta Gov dela, a primeira coisa que ela vai falar é: quem tem acesso à minha conta Gov? Foi meu contador que fez isso. Tá? Novamente, não estou julgando quem faz. É algo comum. Mas a declaração pré-preenchida, que é essa que está aqui na tela, é hoje a forma mais prática, tá? É hoje a forma mais prática de você fazer uma declaração de imposto de renda. Sem dúvidas. Por quê? Porque ela já vem com uma série de informações. E aqui eu vou te explicar o contexto até da reforma tributária. Então aqui ela já vem com... Vocês lembram que nós falamos que existem duas formas de uma pessoa recolher imposto de renda? Retenção e carnê-leão. Então, se a pessoa teve imposto de renda retido, quando a fonte pagadora informar isso, já puxa para a declaração. Se a pessoa recolheu o carnê-leão, quando ela puxar a declaração pré-preenchida, já vem o valor de carnê-leão. Então, os dados que ela tem de uma declaração anterior, já vem também na pré-preenchida. Os dados informados por bancos, instituições financeiras, entre outros, já vem na pré-preenchida. Então, a pré-preenchida, ela é verdadeiramente uma mão na roda. Tá? Ela resolve 100% do problema? Não, não resolve. Principalmente de declarações que são um pouco mais complexas. Quando nós estamos falando de declarações que têm bolsas de valores, entre outros pontos, rendimentos no exterior, mais de uma fonte de renda, dependentes, e são essas declarações que vão ter os melhores honorários, aqui a declaração pré-preenchida ela vai adiantar, mas ela não necessariamente vai resolver 100%, ainda vai dar um trabalho, dependendo do nível de declaração de imposto de renda que você está fazendo, tá bom? Ficou claro para vocês? Mas o que nós recomendamos é que você sempre faça, tá, pela declaração pré-preenchida quando possível. Por quê? Porque a chance de você ter um retrabalho com a malha fina, a chance é muito menor. A chance é muito menor. Só que qual que é a implicação? Ela está disponível para quem tem conta Gov nos níveis ouro ou prata. Então, como que você vai conseguir uma conta Gov no nível ouro ou prata? A pessoa ela vai baixar o aplicativo ou vai no site ali da conta Gov para ver quais são os requisitos. Então, às vezes é facial em banco, no TSE. Cara, tem uma série de formas ali para você conseguir ter a conta Gov no nível ouro ou prata. Então, o ouro é o que vai dar acesso ao maior número de funcionalidades. E a pessoa que tem a conta Gov no nível bronze, essa não tem acesso à declaração pré-preenchida. Beleza? Então, é uma mão na roda, mas não exime a conferência. Tá? Não é simplesmente pegar ali e
acabar. Você pode também fazer a declaração de imposto de renda importando a declaração do ano anterior. Ou você pode começar em branco, como faziam os maias, né? Que é começar simplesmente do zero. Beleza? Uma vez que você clicou aqui, você vai começar a sua declaração do imposto de renda. Vejam que aqui tem uma declaração que elas têm aqui o tipo, tá? Então aqui tem o C, que é completa. Eu vou explicar a diferença de declaração completa e simplificada. É uma declaração de ajuste anual. Vejam que tem o A, o E e o S. Ajuste anual, espólio ou saída definitiva, o CPF e aqui o nome do nosso querido José das Couves, tá? Agora a gente vem aqui. Beleza. E uma vez que a gente começou aqui a nossa declaração do imposto de renda, é muito importante que você saiba que aqui no campo esquerdo nós temos as fichas da declaração, tá? Então nós temos aqui as fichas da declaração. Quando você começou, se veio na pré-preenchida, muitas dessas informações elas já estarão já preenchidas ali para você automaticamente. Então a primeira delas é a ficha de identificação do contribuinte, tá? Quando você clicou aqui nessa ficha, vai perguntar que tipo de declaração que você quer fazer. Se é uma declaração de ajuste anual ou se é uma declaração retificadora. Pessoal, a primeira vez que você vai fazer, você acha que é a DAA, que é a declaração de ajuste anual, ou é a retificadora? O que vocês acham? É a declaração de ajuste anual, tá? Que é essa original, ou seja, é a primeira que você está fazendo. E quando que eu marco ali, Gabriel, retificadora? Você vai marcar retificadora aqui quando você enviou a primeira vez, deu algum tipo de problema e você vai ter que corrigir a declaração, ou se você mesmo tem novas informações, e cara, você vai ter que corrigir a declaração, tá? Qual que é o contraponto aqui? Muitas vezes as pessoas elas querem enviar logo a declaração do imposto de renda para receber a restituição o quanto antes. Grande parte das nossas declarações de imposto de renda, elas são para você receber isso antes. Receber o imposto de renda, a restituição antes. Que grande parte das declarações são de restituição, 70% se eu não me engano. Só que quando você tem que corrigir a sua declaração de imposto de renda, o que acontece é que você vai lá para o final da fila. Tá? Você vai lá para o final da fila novamente. Beleza? Então aqui vai ter os dados do contribuinte, nome, data de nascimento. Aqui pergunta se é uma pessoa com deficiência, tá? Se teve alteração nos dados cadastrais, se possui cônjuge ou companheiro, CPF, se passou a ser residente no Brasil, o endereço, e aqui embaixo nós temos a ocupação principal, né, que seria aí com que a pessoa trabalha. Aí você tem uma série de ocupações que você vai ver em qual a pessoa ela se encaixa, tá bom? E aí depois que você preencheu isso aqui, essa primeira ficha já foi, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 1/1 de 2026. Olha só o que vai acontecer. Vou explicar aqui um negócio para vocês. Vejam que aqui ficou um campo vermelho, tá? Então o que significa dizer? Que quando a declaração tem um triângulozinho aqui vermelho, isso é um impeditivo para você enviar a sua declaração de imposto de renda. Então toda vez que você olhar aqui e tiver um negocinho vermelho, você não vai conseguir enviar a sua declaração do imposto de renda. Se tiver um triângulozinho amarelo, você consegue enviar a sua declaração do imposto de renda, mas é como se a Receita Federal estivesse falando, olha, cuidado aqui, isso aqui está amarelo, tô de olho no senhor, tá bom? E aí nós temos depois disso a ficha dependentes, tá? O que vem a ser a ficha dependente? Você sabe a diferença entre dependente e alimentando no imposto de renda? Responda para mim sim ou não. Então, qual a diferença entre dependente e alimentando no imposto de renda? O dependente é aquela pessoa que depende de mim. Então, os meus filhos, por exemplo, eles são dependentes no meu imposto de renda. Eu e a minha esposa, nós fazemos declaração conjuntamente. Então, a minha esposa, ela é minha dependente também no imposto de renda. Beleza? Agora, o que é o alimentando? Alimentando é alguém para quem você paga pensão alimentícia, tá?
Então, eu estou pagando pensão alimentícia para fulano. Então, a pessoa é meu alimentando. O dependente é uma pessoa que vive comigo. O alimentando é alguém para quem eu pago pensão alimentícia. Qual a diferença? Eu já vou explicar. Então, quando nós estamos aqui na ficha dependentes, você precisa entender que nós temos um valor que vai ser deduzido por ano relativamente ao dependente. Então, o dependente, ele dá uma dedução de R$ 2.275,08 por ano. Mas isso é de imposto? Não. Isso é da base de cálculo. Olha só. Isso é da base de cálculo. Existe uma diferença muito grande. Então, essa dedução aqui é uma diferença da base de cálculo. O imposto, ele vai ser isso aqui vezes a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. Então, vai ser 7,5%, 15%. O que eu vou poder deduzir com o meu filho aqui vai dar, no final das contas, uns R$300 aí, vamos supor. O imposto de renda no ano. Putz, é isso que eu gasto com uma criança? Hoje em dia, quem tem filho aí sabe. Você gasta isso com seu filho hoje em dia? Ou você acha que isso aqui está defasado? Como cidadão, eu posso dizer claramente que está defasado, né? Mas quem pode ser dependente? Então, dependente pode ser cônjuge. Então, minha esposa, seu marido. Pode ser um companheiro com quem você vive há mais de 5 anos, ou um filho. Pode ser um filho ou enteado até 21 anos. Se for incapacitado, não importa a idade. Então, uma pessoa com deficiência. Um menor pobre, até 21 anos, se você tiver guarda judicial. Um irmão, até 21 anos, se você tiver guarda judicial ou se for incapacitado. Pai, avô ou bisavô, que receba até... Esse aqui está errado. Tá, esse aqui não é esse valor. Até o limite ali da faixa de isenção. Pode ser também. Pessoa que seja absolutamente incapaz. Então, são essas pessoas que podem ser ali os dependentes no imposto de renda. Via de regra, o dependente, 99% dos casos, o dependente vai ser ou o cônjuge, marido, mulher, tá? Ou vai ser ali os filhos. Essas são as principais situações. Ah, pode ser uma avó? Pode. Eu pago plano de saúde para minha avó. Ela pode ser minha dependente? Pode. Não tem problema. Só que os meus outros primos não vão poder colocar a minha avó porque vai dar malha no imposto de renda. Tá? Só que sempre vale a pena incluir alguém como dependente no imposto de renda? E aqui a resposta ela é muito curiosa, porque ela é não. Nem sempre vale incluir uma pessoa como dependente no imposto de renda. Essa regra é clara. Nem sempre vale a pena incluir um dependente no imposto de renda. Por quê? Porque se esse dependente ele tem rendimentos, quando você trouxer esse dependente para o seu imposto de renda, vamos pegar aqui o exemplo da minha avó. Minha avó ganha um salário mínimo de aposentadoria do INSS, vamos supor. Então, hoje, ela não paga imposto de renda sobre esse um salário mínimo, tá? Só que eu, Gabriel, vamos colocar aqui que eu ganho R$10.000. Quando eu trouxer a minha avó como minha dependente, esse um salário mínimo dela vai somar com os meus R$10.000 e vai passar a ser, sei lá, R$11.500. E aí, o que eu já paguei de imposto, eu vou ter que pagar também a mesma alíquota sobre os rendimentos dela. Então, qual que é o dependente bom para o imposto de renda? O dependente bom para o imposto de renda é aquele que não traz o campo da renda, geralmente, mas sim aquela pessoa que traz o campo das deduções. Porque quando você coloca um dependente no imposto de renda, ele vem com todos os bens, direitos, obrigações, renda e deduções. Porque nós aprendemos que o dependente ele vem somente com a parte das deduções, mas isso não é verdade. Ele vem com a mochilinha e essa mochilinha traz todo esse conjunto. Então, inclusive, um dependente pode aumentar o valor do imposto que você tem a pagar. Ficou claro para vocês? Tá? Eu sou obrigado a incluir o meu cônjuge no imposto de renda? Não. O meu cônjuge não necessariamente ele precisa estar no imposto de renda. Eu tenho que informar, tá? Eu tenho que informar. Aqui, no campo identificação, aqui tem CPF do cônjuge ou companheiro. Então, eu tenho que informar necessariamente que é o meu cônjuge no imposto de renda. Mas não necessariamente eu preciso fazer uma declaração em conjunto com a minha esposa. Você com o seu marido ou com o seu companheiro, companheira, tá?
Não necessariamente vocês precisam fazer em conjunto. Inclusive, isso é uma análise que o próprio contador ele pode fazer. Primeiro ele inclui um, depois ele inclui outro. Ah, incluir a pessoa principal. Beleza, deu aqui tantos de imposto a restituir. Se eu incluir o meu cônjuge e o meu imposto a restituir diminuiu, é porque esse cônjuge ele está jogando contra a minha restituição, jogando contra. Aí você vai ter que analisar os motivos que ensejaram isso. Talvez valha a pena fazer a declaração separadamente, tá? Então, nem sempre você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda dos dois. Tem cônjuge que não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. Vamos supor que a pessoa não trabalha. Se a pessoa não trabalha, ela não precisa entregar a declaração de imposto de renda se ela não caiu em nenhum dos critérios. Cara, aí eu posso incluir, posso não, depende, tá? Mas não existe essa obrigatoriedade de você informar junto só porque é um casal. Entendido, pessoal? Então, o dependente, você vai incluir aqui na sua declaração do imposto de renda. Você vai vir aqui, vai colocar um dependente novo e vai escolher todos esses dependentes que eu expliquei aqui para vocês. Existem todas essas opções. Ficou claro? Respondam para mim sim ou não. Show? Muito bom. Então, quando você incluir aqui o dependente, você precisa incluir o nome, o e-mail, o telefone, a data de nascimento, tá? Você precisa incluir a data de nascimento, o tipo de dependente, se mora com o titular da declaração. Então, a Receita Federal está bastante de olho aqui em todas essas situações, tá? Agora, o alimentando. O que é o alimentando? O alimentando é a pessoa para quem você paga pensão alimentícia, tá? Então, o alimentando é a pessoa para quem eu estou pagando pensão alimentícia. Eu preciso informar aqui para quem eu estou pagando pensão alimentícia. Vou colocar aqui o CPF, a data de nascimento, o nome. E eu vou colocar, inclusive, se esse alimentando é uma pessoa que eu, Gabriel, por exemplo, pago pensão alimentícia. No caso, eu sou o titular, tá? Eu sou o titular aqui do imposto. Ou se esse alimentando é um alimentando, por exemplo, do meu dependente. Então, vamos supor, eu sou casado com Ana Carolina, nome da minha esposa. Se ela tivesse arcando com a pensão alimentícia, hipotético, esse alimentando seria alimentando do dependente, no caso dela, tá? Então, eu vou escolher aqui quem que é o dependente que está pagando essa pensão alimentícia. Mas é importante você entender que essa pensão alimentícia, ela ou é feita por escritura pública ou por decisão judicial. Eu não posso, hipoteticamente, A e B se separaram cara, não teve nenhum processo de separação, nenhum acordo, nenhuma escritura, nada disso. Eles simplesmente se separaram, deixaram a vida seguir. A é um bom pai, B é uma boa mãe, se separaram e falaram assim, quer saber? Cara, A falou para B, ou B falou para A, que ia pagar uma pensão alimentícia ali de R$ 5.000 todos os meses. Só que eles não fizeram nada. Então, quem está declarando o alimentando ali junto dele, ou a pessoa que está pagando, não vai poder ter nenhum tipo de benefício em relação a isso, tá? Por quê? Porque, pessoal, precisa ter uma escritura pública ou uma decisão judicial. Tanto que é exigido, antigamente isso não era exigido no imposto de renda, hoje em dia isso é exigido, tá? Então tem que ter aqui ou a escritura pública ou a decisão judicial que concedeu essa pensão alimentícia, tá? A pensão alimentícia, ela é um rendimento isento para quem está recebendo. Antigamente no imposto de renda, que a galera mais antiga, antigamente no imposto de renda, a galera mais antiga vai lembrar disso, era uma festa. Você colocava ali gato como dependente, cachorro. Muita gente fazia isso, colocava o vizinho que já tinha passado dessa para melhor e simplesmente tinha uma restituição absurda no imposto de renda. Por quê? Porque a Receita Federal não conseguia cruzar essas informações. Hoje, quando você vai incluir um dependente, um alimentando, por exemplo, essas informações são muito mais acuradas. Então, você não consegue incluir um dependente que não existe, tá? Porque ele tem que constar da base de dados ali da própria Receita Federal, tá? Então, essa é uma forma que muita gente utilizava para tentar enganar a Receita Federal e muita gente conseguiu fazer isso por muitos anos, mas não é recomendável, não é correto e hoje em dia não funciona mais, tá bom? Beleza? Entendido, pessoal? Sim ou não? Show de bola. Então agora a gente vai falar sobre os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, tá? Os rendimentos recebidos aqui de pessoa jurídica. Quando você vem aqui e coloca aqui rendimentos recebidos de pessoa jurídica, basicamente, uma pessoa que trabalha de carteira assinada, esse é o principal campo que ela vai ter aí na declaração do imposto de renda, tá? Se você puxa isso pelo Gov, pela pré-preenchida, esses dados eles já vêm certinho, tá? Então, os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, eles são o quê? Que eu falei para vocês. Retenção ou carnê-leão? Respondam para mim. O rendimento recebido de pessoa jurídica é retenção ou carnê-leão? Retenção. Muito bem. Se você respondeu retenção, você acertou. Então, quando você puxar isso aqui lá do Gov, isso aqui já tem que vir preenchido. Por quê? Porque as fontes pagadoras, elas são obrigadas a informar isso. Tá? Elas são obrigadas a informar isso. E aí, vai vir aqui o CNPJ, o CPF da fonte pagadora. Tá? Por que tem aqui o CPF? Vamos lembrar aí do empregador doméstico. Tá? O nome da fonte pagadora, os rendimentos recebidos ali da pessoa jurídica, isso aqui é o valor bruto que a pessoa jurídica pagou, a contribuição para o INSS. Por que a contribuição para o INSS tem que estar correta? Porque o INSS ele é dedutível do cálculo do imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte. Muito bem, quem falou retenção. Então, assim, quando você colocar o rendimento recebido e aqui o imposto de renda recebido na fonte, o programa ele vai calcular o quanto você recolheu e se isso está correto. O 13º salário e o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário, tá? Então, isso aqui você faz, presta atenção porque isso é muito importante. O rendimento recebido de pessoa jurídica aqui na declaração do imposto de renda, você vai preencher um para cada fonte pagadora, tá? Então, um para cada fonte pagadora. Então, vamos supor que eu tenho 2 empregos, professor no estado e professor do município. Aqui em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, eu vou ter uma linha. Ali, a linha número 1 vai ser para o estado, a linha número 2 vai ser para o município. Eu vou colocar o total do ano. Tá? Eu vou colocar o total do ano. Beleza? O que mais que eu preciso saber? E os rendimentos tributáveis, é isso, tá? É isso. E os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, aqui você acha que é retenção ou carnê-leão? Respondam para mim. Aqui é justamente carnê-leão, tá? Então, inclusive, quando você fez o carnê-leão, você pode vir aqui e importar esses dados lá do ECAC. Tá aqui embaixo da minha bolinha aqui, ó. Importar dados do carnê-leão, tá vendo? Então aqui, o que é o carnê-leão? É pessoa física recebendo de pessoa física. Quando passa da faixa de isenção, a pessoa ela é obrigada a fazer o carnê-leão. Esse é o rendimento do trabalho não assalariado, ou seja, é aquela pessoa que não trabalha sobre o regime CLT. Vejam que aqui tem o campo titular e dependente, tá? Então, titular e dependente. É o que eu falei para vocês. São 2 declarações praticamente diferentes, o titular e o dependente. Então, o rendimento recebido de pessoa física aqui ou exterior, você vai ter que preencher tanto para o titular como para o dependente, tá? Então, você vai vir aqui e você vai informar janeiro, fevereiro, quais foram os rendimentos que foram recebidos aqui de uma pessoa física, tá? Então, você tem aqui outras informações, ó, o trabalho não assalariado. Vamos supor que eu recebi uma receita de R$100 mil que não teve retenção. Então, aqui tem o campo rendimentos. Recebi aluguel, vou colocar aqui, ó, R$10 mil de aluguel. Outros, rendimento no exterior. E aqui no próprio carnê-leão você tem algumas deduções. O INSS você deduz que você pagou. Então, às vezes, o autônomo ele está pagando INSS. Os dependentes, pensão alimentícia, livro caixa. O que é o livro caixa? Livro caixa é o seguinte, o autônomo, imagine que eu sou um dentista. Como dentista, eu tenho uma série de gastos ali para poder manter o meu consultório funcionando. Gastos estes relativos à minha atividade. Quando eu preencho o carnê-leão mensalmente, existe ali um negócio que se chama livro caixa, em que é um livro em que eu vou lançar as minhas principais despesas ali
nas minhas atividades como dentista. Então isso é o livro caixa. É como se você estivesse fazendo um balanço ali da sua profissão como autônomo, tá? E além disso, aqui você vai colocar também o DARF pago no código 190. O que isso significa dizer? Que o sistema vai calcular para você todo o tributo, tá? Todo o tributo, e você vai colocar quanto você pagou no mês ali de carnê-leão, tá? Então, assim, se você pagou tudo certo, isso aqui provavelmente ele não vai gerar nenhum imposto a mais ou a menos para você, porque você pagou tudo certo. Show? É isso. Muito bom, galera. A próxima ficha são os rendimentos isentos e não tributáveis. Tem uma série de rendimentos que nós chamamos de rendimentos isentos e não tributáveis. Que rendimentos são esses, tá? Nós temos basicamente aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vamos olhar aqui direto no programa, tá? Bolsas de estudos é um rendimento isento. Então a pessoa está estudando, ela recebeu bolsa de estudo, exceto de médico residente. Bolsa de estudo recebida por médico residente. Apólice de seguro. Então, bateu o carro, recebeu o valor do seguro. Indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de plano de demissão voluntária, PDV. E por acidente de trabalho, FGTS. Então, o FGTS que você recebe, ele não incide imposto de renda. O saque aniversário do FGTS. Tá? Então, o saque aniversário do FGTS incide imposto de renda? Não. Isso aí é um rendimento... Perdão. Isso aí é um rendimento que nós chamamos de rendimento isento. Não incide imposto de renda sobre os rendimentos de FGTS. Não incide imposto de renda sobre nenhum tipo de rescisão de contrato de trabalho, nem por acidente de trabalho. Então, os valores recebidos a título de FGTS, eles são isentos de imposto de renda. Beleza? Aí tem alguns tipos de ganhos de capital que também são isentos. O que é ganho de capital? Vocês lembram que eu falei? É basicamente lucro, né? É basicamente o lucro que você teve. Então, se você teve um ganho de capital aqui, ó. Pera aí, vamos colocar aqui, ó. Cadê? Ó, ganho de capital na alienação de bem em um único mês, no valor total de até 20 mil, para ações alienadas no mercado de balcão, ou 35 mil reais nos demais casos. Então, se você vender um bem de mais de 35 mil reais com ganho de capital, você tem que pagar imposto de renda. Tá? O que mais? Imóvel. Se você vender um imóvel por valor menor do que 440 mil reais, e nos últimos 5 anos você não vendeu nenhum imóvel e ele é 440 mil nos últimos 5 anos e foi o único imóvel que você vendeu nesse período. Tá? Residencial. Você tem essa isenção também de imposto de renda. O que mais? Se você vendeu o seu imóvel e comprou outro dentro de 180 dias, residencial, você também tem essa redução no imposto de renda. Tá? Moeda estrangeira. Se eu vendi até 5 mil dólares ali no ano, eu também tenho essa isenção no imposto de renda. Lucros e dividendos recebidos. Galera, lucros e dividendos só vai ser isento até essa declaração de 2026 relativamente a 2025. A partir do ano da declaração de 27 relativamente a 26, os lucros e dividendos recebidos, eles serão tributados aí na fonte quando passarem de 50 mil reais por mês, tá bom? Então vai ter uma parte que vai ficar aqui, outra parte vai ficar no rendimento tributável. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, e aí tem alguns tipos aqui, ó. Cadê? Transferências patrimoniais, doações e herança. Então, como eu expliquei na aula de ontem, a herança que você recebe não é fato gerador do imposto de renda, mas sim, presta atenção, ela é fato gerador do ITCMD, tá? O que mais que nós temos? Pensão alimentícia, aqui que eu mostrei para vocês, tá? E aqui nós temos rendimento bruto de até no máximo 40% da prestação de serviço decorrente de transporte de passageiro. Então alguém me perguntou aqui sobre motorista de aplicativo, taxistas. Então o que vai acontecer?
Quando você pega um motorista de aplicativo, um taxista, 40% do que ele recebe é isento. Então vamos supor, o cara recebeu, vamos facilitar aqui, vamos colocar que o cara recebeu 10 mil reais. Então, desses 10 mil reais, 100 mil reais, vamos colocar para facilitar. 100 mil reais que ele recebeu. Desses 100 mil reais, 40 mil não entra no cálculo do imposto de renda. Os outros 60 vão entrar. Mas aqui, vejam que é rendimento bruto. Você não pode abater absolutamente nada dessa declaração de imposto de renda, tá? Então, por isso que muitas vezes para um motorista de aplicativo, para um taxista, é mais vantajoso abrir um microempreendedor individual. Depende, porque grande parte dos motoristas de aplicativo e dos taxistas trabalham mais numa informalidade e acabam não declarando, porque Uber, 99, muitas dessas empresas estrangeiras não informavam isso à Receita Federal. Mas isso não deve perdurar por muito tempo. O correto é que, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, é que o motorista de aplicativo, que o Uber, o taxista, ou ele pegue tudo que ele recebeu, e aqui a Uber tem que informar, por exemplo, e sobre isso, ele vai pegar 60% e ver quanto dá aqui no imposto de renda. E 40% vai ficar isento. Ou ele vai pegar isso e vai falar, não, eu vou abrir um MEI. Só que aí quanto que eu vou ter que pagar para o MEI? Vou ter que pagar a taxa ali, né, mensal, e vou ter que pagar um contador também para fazer essa minha contabilidade, porque para você ter isenção do imposto de renda ali, como MEI, se você estiver dentro do limite, você vai precisar ter a escrituração contábil feita, tá? Mas isso não dá para aprofundar tanto nesse assunto agora. Pensão alimentícia também é um rendimento isento, beleza? Isso aqui é o que você precisa saber. Vamos para a ficha agora, pagamentos efetuados, que também é uma ficha extremamente importante, tá? O que você precisa saber sobre a ficha pagamento efetuado? A ficha pagamento efetuado são aqueles pagamentos que você fez ali durante o período, tá? Então, a ficha pagamentos efetuados são os pagamentos que você fez durante o período. Eu tenho que informar todo e qualquer pagamento? E a resposta é não, tá? O que a Receita Federal quer saber? O que a Receita Federal quer saber? A Receita Federal, ela quer saber quais são os pagamentos que você fez, que existem duas hipóteses. Existem dois tipos de pagamento que a Receita Federal quer que você informe no imposto de renda na ficha pagamentos efetuados. São os pagamentos que você fez que podem deduzir o seu imposto de renda. Então, previdência na modalidade PGBL, educação, plano de saúde. Ou são os pagamentos que vão caguetar o profissional do outro lado. Então, por exemplo, eu paguei um advogado. Advogado é dedutível no imposto de renda? Não. Geralmente são os gastos com saúde, com educação. O advogado ele não é dedutível. Só que, a partir do momento que eu informo para a Receita Federal que eu paguei o advogado, você está entendendo que eu jogo a responsabilidade para ele também de informar? É como se eu também fosse um fiscal da Receita Federal e você é obrigado a informar. Porque se você fez uma transação com um advogado, com um corretor, com outra pessoa e você não informou, você pode ser multado por isso, tá? Então, os pagamentos que você tem que informar no imposto de renda, basicamente, são os que você vai deduzir. Vamos dar uma olhada. Então, nós temos despesas com instrução, tá? Que despesas com instrução são essas? Despesa com instrução é despesa com educação, tá? É despesa com educação. Essa despesa com educação, ela pode ser tanto do titular, como do dependente, como do alimentando, tá? Então, eu posso estar pagando aqui uma despesa com educação para mim, para minha esposa, ou para mim, para minha esposa, para o meu filho, ou para quem eu pago pensão alimentícia. Quais são os gastos, Gabriel? Quais são os gastos com educação que são dedutíveis no imposto de renda? Os gastos com educação que são dedutíveis no imposto de renda são os mesmos, tá? Pré-escola, escola, 1ª a 8ª série, 9º ano, né? Agora se fala. Ensino médio, faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, se você se matriculou, por exemplo, numa pós-graduação da Faculdade Brasileira de Contabilidade,
isso é dedutível no imposto de renda. Agora, curso de inglês é dedutível? Não. Escola de balé é dedutível? Não. Aulas de natação são dedutíveis? Não. Aulas de reforço? Não. Livros escolares? Não. Materiais escolares? Não. Uniformes? Não. Van escolar? Não. É somente o valor relativo à mensalidade desses tipos de ensino que eu falei aqui para você. E ainda existe um limite, que é R$ 3.564,50, na base de cálculo. Então, tudo que você pagou para o seu filho, por exemplo, durante o ano, você vai poder deduzir R$ 3.564,50 da base de cálculo, não é de imposto. Então, quanto que vai reduzir no seu imposto? É você pegar esse valor e multiplicar pela sua alíquota. Vamos supor que é 27,5%. Então, vai dar uns R$ 500 aí de imposto a deduzir, mais ou menos, no ano relativo à instrução do seu filho, da sua filha, sua ou de quem quer que seja. Tá? Defasado? O que vocês acham? Sim ou não? Me parece bem defasado, tá? Total, né? Uma mensalidade num colégio de São Paulo, puta, uma nota, né? Então, assim, seja mais humilde ou aquelas carérrimas em que estudam filho de grandes empresários, pô, caras são caras, né? Muito defasado para educação, tá? E ainda tem esse limite. É complicado, né? Complicado. Eu acho bem defasado também. Isso tinha que mudar. Tá? Se eu for eleito presidente, vai ser R$ 30.000. Tá? Votem em mim aí. Tem voto de vocês ou não? Boa? Tô brincando, galera. Política jamais. Aí você tem aqui, dos códigos 9 até o código 20, são os profissionais de saúde, tá? Qual que é o grande ponto aqui da saúde no imposto de renda? Os gastos com saúde, eles não têm limite de dedução. Então, você pode deduzir quantos gastos de saúde você tiver, ou você ou seu dependente, tá? Mas é o mesmo esquema. Você pagou o plano de saúde, aí você vai deduzir aquele valor da base de cálculo, tá? Então, como é que funciona de modo geral aqui o imposto de renda? Você pega todo o rendimento que você teve. Todo o rendimento que você teve. Vamos supor que eu tive 100 mil. Durante o ano, eu paguei imposto de renda sobre 100 mil. Concorda comigo? Quando eu lanço R$ 10.000 no ano de plano de saúde, a minha base de cálculo ela não é mais 100. Ela passa a ser 90, porque eu vou ter que reduzir 10. Eu vou ter que reduzir 10, então vai cair para 90. Então, automaticamente, o valor que eu paguei de imposto de renda sobre esse 100, ele vai ser maior do que o que eu deveria ter pago. Porque a minha base de cálculo final não foi 100, ela foi 90. É por isso que existe a declaração de ajuste anual. É para você fazer esse ajuste de contas. Então, as despesas médicas no imposto de renda, elas não têm limite de dedução, tá? Você pode deduzir tanto médicos individuais, então você foi no médico que ele não emitia nota fiscal, ele emite lá um recibo pelo Receita Saúde, que é uma forma também de você, profissional contábil, ganhar dinheiro prestando esse serviço. Médico tem uma organização financeira horrorosa de modo geral, tá? E você pode prestar esse serviço. Então, o médico pessoa física que não tem um CNPJ ainda, ou você pode também abater os gastos que você teve com hospitais, clínicas e laboratórios. Às vezes você teve que fazer um exame, você foi internado, você teve gastos ali diversos, e esses gastos, eles também são dedutíveis no imposto de renda, tá? E eles são lançados aqui, do item 9 até o item aqui 22, tá? 26 tem plano de saúde, e aí esses são os gastos com saúde, tá? Então, toda vez que tiver recibo, você lança do 9, fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, etc., no Brasil e no exterior. E toda vez que tiver um CNPJ, ó, vejam aqui, ó, médico, CPF do profissional, tá vendo? CPF do profissional. Aqui é porque está sendo prestado por uma pessoa física esse serviço.
Agora, quando você tem um CNPJ, você recebeu uma nota fiscal desse serviço, você vai lançar aqui em hospitais, clínicas e laboratórios. Aí vem aqui para o 21 ou 22, se foi no Brasil ou no exterior, tá? Isso tanto para titular como dependente, para como alimentando quando for possível. Beleza? Entendido? Bom demais, parabéns. Aí a gente segue, né? Aí depois você vem para o plano de saúde, que eu falei que é o 26, pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia aqui, a pensão alimentícia, ela diminui também o rendimento, no que for previsto ali na decisão judicial. Previdência complementar, e aí nós temos dois tipos de previdência, PGBL e VGBL. A PGBL, ela pode reduzir o imposto de renda em até 12%, tá? E a VGBL é vedado reduzir no imposto de renda, tá? Então a PGBL você lança aqui como previdência complementar, e se você é uma pessoa que paga muito imposto de renda, é uma estratégia às vezes bastante válida você fazer uma previdência complementar para diminuir a sua base de cálculo, tá? Então, às vezes vale a pena você fazer isso. Por exemplo, como o meu caso, eu tenho previdência complementar por questões de seguro para minha família, porque se eventualmente eu venho a bater as botas, não entra no inventário, a previdência privada. Mas como os valores que eu recebi, eles vinham de dividendos da minha empresa e os dividendos eram isentos até 2025, eu optei por fazer uma VGBL, porque a VGBL ela não reduz o imposto agora, só que lá na frente, quando eu resgatar, eu pago um imposto de renda bem menor, tá? Pago um imposto de renda bem menor. Então, para mim, eu achei que seria mais vantajoso. Mas agora, os dividendos sendo tributados, por exemplo, talvez valha a pena pensar, putz, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Eu posso reduzir até 12% aqui da base de cálculo se eu fizer uma previdência complementar na modalidade PGBL, tá? Então, existe essa possibilidade aqui que deve ser analisada. Então, a previdência que você lança aqui no campo 36 é a modalidade PGBL, tá? Beleza, bom demais. E aqui são os profissionais liberais, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, tá? Aluguel, você tem que informar aqui, administrador de imóvel, corretor, arrendamento e outros, tá? Então, eu sou obrigado a informar o valor do aluguel? Sim, você é obrigado, tá? Você é obrigado a informar o valor do aluguel. Se você não informar, você pode inclusive ser multado. Por que muitas vezes as pessoas elas vão alugar um apartamento e o proprietário fala assim, poxa, você vai declarar no imposto de renda? Porque se você não declarar no imposto de renda, vai ser mais barato. Porque o cara está fazendo a conta que é a seguinte, ele fala, olha, o aluguel no imposto de renda, ele está sujeito ao carnê-leão. Então ele vai pegar a tabela progressiva, que vai começar ali de isento até 27,5% de imposto de renda. Então, às vezes, em vez do cara fechar no 27, se ele tem um aluguel muito caro, ele tem que pagar 27,5, ou se ele recebe outra renda e vai jogar aquele aluguel no 27,5, ele fala assim, putz, o aluguel é 1.000, vou dar 10% de desconto para você, 900, que é melhor do que eu pagar 27,5 para o governo. Só que isso é ilegal, tá? Isso é ilegal, essa é a conta que é feita, mas isso é ilegal, tá? Isso não pode ser feito. E a Receita Federal está cada vez mais em cima, né? Agora nós temos aí o Cadastro Imobiliário Brasileiro com a reforma tributária, que vai rastrear basicamente todos os imóveis existentes na face da Terra, talvez até no universo, né? Porque a sanha tá grande ali, artigo 62 da Lei Complementar 214. Então, assim, o certo é você declarar os aluguéis, tanto que você pagou quanto que você está recebendo, tá? Eu sei que as pessoas não gostam de pagar imposto, mas é o correto. Administrador de imóveis, corretor, arrendamento e outros, beleza? E agora, vamos para uma outra ficha que é muito importante, que é a ficha bens e direitos. Essas aqui as pessoas se confundem demais, tá? Com a ficha bens e direitos. O que você precisa saber relativamente à ficha bens e direitos, tá? O que você tem que informar aqui na ficha bens e direitos? O que é obrigatório? Basicamente, o que é obrigatório é o seguinte: todos os imóveis
Presta atenção. O que eu tenho que informar na ficha bens e direitos no imposto de renda? Todos os imóveis, tá? Independente do valor. Todos os automóveis, independentemente do valor. Todas as embarcações. Então, tenha você um super iate estilo Daniel Vorcaro ou um barquinho de pesca lá no Pantanal, você tem que informar, porque é uma embarcação. E todas as aeronaves também. Aeronaves também precisam ser informadas no imposto de renda, independentemente do valor de aquisição. Tá? Então, esses são os que devem ser informados. Agora, e os outros bens móveis, etc. e tal? Se tiverem valores de aquisição acima de R$5.000, você também vai precisar informar. Toda conta corrente com valor acima de R$140 também precisa ser informada, tá? E todas as ações, cotas de empresas e tudo mais, cujo valor de aquisição for superior a R$1.000, também tem que ser informado, tá? Então, quando você vem aqui, basicamente, tem todos os grupos. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, bens imóveis. Aqui tem código, ó, prédio, galpão, apartamento, casa, terreno, imóvel, construção, loja, garagem. Então, você vai informar o apartamento. Você vai colocar aqui a inscrição municipal, data de aquisição, tem todas as informações aqui, ó. Tem registro no cartório de imóveis, se tiver às vezes a escritura. Tem todas as informações aqui que você precisa colocar. Qual é o grande erro que as pessoas cometem quando nós estamos falando de preenchimento da ficha bens e direitos? É porque na ficha bens e direitos, o preenchimento ele tem que ser feito sempre pelo valor de custo, tá? Isso é muito importante que você entenda. As pessoas elas cometem o erro de informar aqui os bens e direitos pelo valor de mercado, mas isso está errado. A ficha bens e direitos tem que ser preenchido pelo valor de custo. Eu comprei uma casa, eu dei R$1 de entrada. Você vai lançar essa casa por R$1 no imposto de renda, tá? E conforme você for pagando, dentro do programa, você vai acumulando esse valor. Então você vai olhar, olha, eu financei uma casa. Quanto que eu paguei ao longo do ano de imposto de renda? É esse valor que vai estar lançado aqui na ficha bens e direitos, tá bom? Show? Bom demais. Bom demais. Agora, Gabriel, e aqui tem todos os bens e direitos que você precisa declarar. Bens imóveis, aqui tem, ó, bens móveis. Depois vocês baixam o programa, já vai dando uma olhada. Aqui, ó, joia, quadro. Então você que é multimilionário, que está aqui me assistindo, que tem as joias ali da coroa, quadro, objeto de arte, antiguidade, você tem que informar. Embarcação, aeronave, beleza? Carro, mesma coisa. Carro é o valor de custo que você vai lançar. Ah, eu lanço a depreciação aqui? Não lança. Não lança. Você vai colocar o Renavan aqui, vai colocar o quanto você pagou. Se estiver financiado, vai colocar o valor total pago, tá? E aí o grande outro... Agora, olha só a pergunta. Olha só a pergunta inteligentíssima que alguém vai me fazer. Gabriel, para eu declarar imposto de renda relativamente a bens e direitos, é só se eu tiver bens e direitos acima de R$800.000 pelo valor de custo, correto? Correto. Mas essa é a regra para você ter que declarar. Olha só a diferença. Então, vamos supor que eu não tenho nenhum rendimento, mas eu tenho bens e direitos superiores a R$800.000, tá? Então, eu vou ter que declarar imposto de renda, mesmo não tendo nenhum rendimento. Agora, a outra situação é o seguinte, imagine que no ano eu tive rendimentos de R$50.000 tributáveis. Eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Sim ou não? Sim. Então, uma vez que eu sou obrigado a declarar imposto de renda porque os meus rendimentos tributáveis foram de R$50.000, eu vou ter que declarar qualquer imóveis e automóveis que eu tenha. Tá? Então veja que é uma situação completamente diferente. E aqui essa regra de R$800.000, ela não vale de nada. Entendeu?
Então são coisas diferentes. Uma coisa é o valor para você ter que declarar o imposto de renda, outra coisa é você ter que informar isso quando você já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Show de bola. Então dá uma olhada em todos os aqui, ó, aplicações. O que você tem? Caderneta de poupança, quais são os títulos? Tem criptomoedas aqui. Galera nova que gosta de ficar aí caindo nesses negócios de criptomoedas, uns troços que ninguém nunca ouviu falar, que quer ficar rico rápido. Fundos. Tem aqui, ó. Tudo que você precisa tá aqui, tá, galera? Outros bens e direitos, dá uma olhada. Título de clube, etc e tal. Beleza? E aí a gente vem para a última ficha aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a ficha dívidas e ônus reais. Qual que é o grande ponto, qual que é o grande erro que as pessoas cometem aqui? É declarar financiamento de casa e de carro aqui na ficha dívidas e ônus reais, tá? Isso não é correto. Se você tem um financiamento de um carro, se você tem um financiamento de uma casa e você vai declarar imposto de renda, você não tem que declarar isso na ficha dívidas e ônus reais. Beleza? Como que você faz em relação à casa e ao carro? Você vai informar isso na ficha bens e direitos pelo valor pago, pelo quanto você pagou acumuladamente. A ficha dívidas e ônus reais, você não lança bens quando esses próprios bens estão em garantia. O que eu lanço na ficha dívidas e ônus reais? Empréstimos que eu tenho. Empréstimos que eu tenha com outras pessoas jurídicas, com cooperativas. Mas quando você financiou a casa, quando você financiou o carro, você não declara isso na ficha dívidas e ônus reais, tá? 99% das pessoas erram isso em uma declaração do imposto de renda, tá? Então a gente vem aqui, você já sabia disso? Então você vem aqui, ó, dívida, estabelecimento bancário comercial, sociedade de crédito, outra pessoa jurídica, pessoa física, empréstimos contraídos do exterior, outras dívidas de 11 reais. Ah, Gabriel, você está errado. Não tô. Tá? Não estou. É isso. A Receita Federal pode procurar em qualquer lugar que você vai ver que a informação correta é essa. Se o lugar te formar errado, te formar diferente é porque está errado. Pode procurar perguntas e respostas. Beleza? Então é isso. E aí você preencheu toda a sua declaração, lembrando que muita coisa vem na pré-preenchida. E aqui você vai ter uma última escolha, que é aqui, ó, a declaração por deduções legais ou por desconto simplificado. O que é isso, Gabriel? Declaração por deduções legais é a declaração que apareceu aquele Czinho lá no começo da aula, que é a declaração que nós chamamos de declaração completa. Então, o que é a declaração completa? É aquela em que você pega todas as suas receitas, pega todas as suas despesas e você vê quanto que vai dar de imposto a pagar ou restituir. Tá? Então, a declaração completa no imposto de renda, eu basicamente pego as minhas receitas, as minhas despesas dedutíveis, vejo qual era a base de cálculo, vejo quanto eu paguei, o quanto eu deveria ter pago, se eu paguei mais do que deveria, imposto a restituir, se eu paguei menos do que deveria, imposto a pagar. Na declaração simplificada, não é assim. A declaração simplificada, ela funciona da seguinte forma. Imagine que eu tive 50 mil reais de rendimentos tributáveis no ano de 2025. Então, em vez de eu pegar todos os meus rendimentos tributáveis e colocar ali, pegar todas as minhas despesas dedutíveis e fazer essa conta, eu vou pegar 20% dos rendimentos que eu tive e vou considerar isso como uma dedução padrão. Então, a minha dedução padrão ela vai ser de 20%. Eu pego esses 50 mil reais e 20% dá 10 mil reais. Então, a minha base de cálculo vai ser 40 mil. E eu jogo fora as deduções. Eu não vou me utilizar. Tá? Só que qual que é o problema da declaração simplificada? É porque a declaração simplificada ela tem um teto de 16 mil e poucos reais. Então, vamos supor, se você tem 100 mil reais de rendimentos tributáveis, você não vai poder abater 20 mil, que é 20%.
Você vai poder bater 16 mil. Então, quem tem rendimentos maiores, muitas vezes não vale a pena. Quando que vale a pena simplificada? Geralmente, presta atenção porque isso aqui é extremamente importante. Quando que vale a pena simplificada? Geralmente a simplificada, ela vai valer a pena se você não tem muitos rendimentos dedutíveis. Então, por exemplo, eu, Gabriel, hoje eu tenho 2 filhos, tenho esposa, tenho plano de saúde, tenho não sei o quê. Tem uma porrada de gasto. Vale a pena para mim a simplificada? Não vale. Porque também disso a minha receita, depois de muito trabalho, é um pouquinho mais elevada. Então, esses 16 mil para mim não valem a pena. Agora, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, tinha 20 anos, corria na praia todo dia, nunca precisava de médico, meu plano de saúde era R$100, não tinha passarinho para dar água ali, como a gente fala. Valia a pena para mim a simplificada? Valia. Porque os 16 mil que são o teto da simplificada, eles eram mais do que suficientes para compensar as deduções que eu tinha. Então eu tinha mais deduções nessa presunção de 20% do que eu tinha efetivamente na minha declaração. Consegue entender? Então, a declaração completa ou simplificada depende muito do perfil da pessoa. Depende muito se ela tem dependente, se ela paga plano de saúde, da quantidade de deduções que ela tem. E também do rendimento, porque se ela tem um rendimento que vai dar uma dedução, ela não vai poder aproveitar a dedução toda, às vezes ela tem um rendimento alto e tem dedução alta. Então a dedução vai passar de 20 mil. Às vezes ela tem rendimento alto e dedução baixa. Ficou menos que 16 mil. Aí talvez valha a pena fazer a simplificada. Só que é muito importante que você entenda que o preenchimento da declaração, ele não muda. Existe um ou outro campo que muda quando nós estamos falando, que é o campo das declarações diretamente, doações diretamente na declaração. Mas é pouquíssima diferença, é ínfima. Você vai ter que preencher da mesma forma. O preenchimento da declaração do imposto de renda não muda. Quer você esteja falando da declaração completa, quer você esteja falando da declaração simplificada. Você só vai escolher para você qual é a melhor depois que você preencher toda a declaração, tá? Então, uma vez que você preencheu a declaração, você vai olhar quanto que está dando ali na declaração por deduções legais. R$10 mil a pagar. Quanto que está dando na simplificada? R$5 mil a restituir. Então, eu vou escolher a restituição. Tá? Você tem que simplesmente escolher o que é melhor para você. E é assim que funciona. É isso. Esse é o processo. Onde você vai escolher ou o que dá mais imposto a restituir ou a que dá menos imposto a pagar. A regra é clara. Tá bom, pessoal? Show? Muitas informações, né? Nesse dia de hoje. Tá? Muitas informações. Galera, então esse foi o nosso preenchimento aqui de uma declaração para que vocês efetivamente conhecessem aqui como é que funciona o programa de declaração de imposto de renda, tá? Obviamente, não dá tempo de passar aqui todos os pontos. Fala sobre rural, fala sobre declaração de saída definitiva, fala sobre espólio. Não dá tempo, né? Porque, infelizmente, a gente só teve 1 hora e pouquinho de aula. O sistema fala qual é mais vantajosa? Fala, olha aqui, ó. Deduções legais, aqui no caso, aqui no canto inferior esquerdo, ó. Tá 18 mil e desconto simplificado 14. Então aqui eu tenho que escolher o 14, a não ser que eu queira pagar mais imposto. Tá?